Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Aikido, às nossas aulas, os nossos módulos sobre Aikido. O tema de hoje é o terceiro e último caractere, que é o Do. Do, em japonês, significa caminho. Mas também é muito complexo, não é tão simples o conceito. Então, nós vamos tentar traduzir e, claro, fazer com que isso se torne uma referência para nós, para as nossas vidas. Quando nós pensamos de uma forma bastante simplista, eu preciso ir em algum lugar. Eu preciso ir resolver algo em algum local. Na minha cabeça, o que normalmente eu faço? Eu penso no melhor caminho. Quer dizer, qual que é o caminho mais seguro? Qual que é o caminho que vai ser mais rápido? Que eu vou ter um retorno muito grande. Às vezes, nós pegamos caminhos mais longos. Por quê? Porque nós temos outros objetivos. Quem mora, por exemplo, numa região litorânea, trabalha e passa pela praia. Às vezes, o caminho pela cidade é mais rápido, ele chega. Só que, se ele fizer isso, ele vai perder aquela cena maravilhosa. Ele vai deixar de contemplar aquela natureza feita por Deus. Então, depende dos seus objetivos. Os objetivos precisam ficar claros para você escolher qual que é o melhor caminho a percorrer. Nós fazemos isso todos os dias. Mas esse é um exemplo, uma analogia que nós fizemos, que é com relação ao caminho físico. Mas e o caminho ideológico? Quando nós pensamos em dor, nós pensamos em tudo. Nós pensamos no físico, no ideológico, nos nossos comportamentos, da forma de viver. O objetivo, independente do seu credo, da sua religião, você quer ser uma pessoa melhor. Uma pessoa mais humana. Mas o que vai fazer com que você consiga atingir o seu objetivo? É o caminho que você vai percorrer. Então, nós vamos aqui apresentar um pouco do conceito dentro da realidade do Aikido, apresentar uma proposta que também ela parece ser muito distante, mas como nós precisamos de referências, eu quero apresentar para vocês uma boa referência. A referência do Aikido e a referência do Bushido, que precede, inclusive, o próprio Aikido. Mas vamos por partes. Vamos aqui fazer a projeção. Então, lembrando que essa aula é a aula 5. O tema é o do Aikido, que significa, em japonês, caminho. Quando nós pegamos o conceito de do, nós podemos perceber que simplesmente é uma senda, no sentido de caminho, com relação à busca de uma evolução pessoal e principalmente espiritual. É exatamente o significado do taoísmo. Em japonês, do quer dizer um modo de vida, um estilo de vida, um jeito de ser. Então, é como eu falei, vai muito além daquele caminho físico. Seguir o caminho, portanto, significa o quê? Se tornar integrado com aquele modo de ser. Ter compatibilidade. É você agir como você prega. É você alinhar o seu discurso com a prática. Fazer o que você pede para que as pessoas façam. Esse é um caminho interessante, é um caminho do exemplo. É um caminho da virtude. E aí, claro, temos que falar das nossas referências. Então, nós temos aí o Budô, porque tem a sigla do. Então, é importante a gente pegar tudo que tenha o caractere do, porque, de uma certa forma, tem o mesmo tronco. Logo, os conceitos se perpassam. Então, o termo do está também presente em outras artes marciais, como o judô, o kendo, o kyudo,
o Jodo, que é o Shintomuzo Ryojo, assim como as artes mais pacíficas, como o Shodo, que é a caligrafia, essa caligrafia, esse ideograma que é feito japonês, o Kado, que são os arranjos florais, cada arranjo mais lindo que o outro, o Shado ou Sado, que é a cerimônia do chá. Então, olha só a ritualização já é um caminho, que é uma forma de fazer. Quando você ritualiza a sua vida, para tudo possui um rito. Qual que é a característica do rito? Não é a passagem, não é a mudança, não é a transformação? Então, o caminho busca isso. Se nós queremos ser pessoas melhores, se nós queremos evoluir, o caminho vai fazer a diferença nessa evolução. Então, quando você vê aí essa sílaba do em falas, em termos japoneses, você pode ter certeza que é um significado, que é uma forma, um caminho diferenciado de fazer aquilo que, muitas vezes, muitas pessoas podem fazer de forma sem o devido compromisso. Então, toda a arte marcial de origem japonesa, ela está dentro do conceito do Budo. Judo, Kendo, Sumo, Kyudo, o Aikido e por aí vai. No caso, o caminho do no Aikido é a forma, é o caminho que a energia vai encontrar harmonia, que vai encontrar o amor. Então, é o caminho da energia, da harmonia e ou do amor. O caminho é muito importante, porque nós falamos sobre o ai, sobre a harmonia. Nós mencionamos sobre a importância do que essa união, essa conjugação, essa conexão entre o ki interior, o seu ki, o que te faz mover, o que te leva, é o seu transporte, é o seu veículo, ao encontro do ki universal. E você tem que encontrar o caminho para isso. Por isso da importância do Aikido. O estilo de vida que busca o quê? Harmonizar a energia interna com a energia universal, que foi o que eu acabei de colocar. O Aikido, aí, palavras do fundador, é a arte da conciliação. O homem que deseja brigar, ele vai perder essa ligação com o universo. Se você quiser atrito, parece que o universo fala assim, não, eu não quero mais contato com esse ser. Então você quebra a conexão. E aquele que tenta dominar as pessoas, ele acaba dominado pelos seus sentimentos, pelos seus traumas. Nós estamos aqui estudando a arte de justamente resolver os conflitos e não iniciá-los. Essas falas, eu adoro essa passagem, ela é do fundador, ela diz muito essa coisa do Aikido. Como eu falei, nós aplicamos o Aikido. Quando nós evitamos um conflito, nós estamos buscando um caminho, um passeio pavimentado, seguro, tanto para você quanto para o outro. Preserva-se as vidas, as emoções, as construções. E não tem como deixar de falar do Bushido. E o Bushido é uma grande referência. É fácil seguir? Não, não é fácil, mas nós precisamos de referências. Eu falo que se você seguir um dos passos, dos 7 passos do samurai, o estilo de vida samurai, você já está indo bem. E quanto mais você puder se aproximar dessas referências, melhor para a sua vida. Então, vamos entender o que é o Bushido. Se você pegar aí os caracteres, a tradução, quer dizer o caminho do guerreiro, que é uma espécie de código de conduta que era levado muito a sério pelos samurais. Os samurais tinham isso como lei. Ele não seguia outra, era um set simples de explicação, mas de realização é uma outra discussão. São regras baseadas em princípios morais, na qual o guerreiro samurai tinha o dever de segui-las.
a todo custo, não só no campo da batalha, mas como também no dia a dia. Então, o Bushido estava presente na vida cotidiana, no fato de fazer uma comida, de tomar um chá, tudo seguia esses conceitos. O Código de Conduta Bushido foi formado e influenciado pelos conceitos no budismo, no shintoísmo e no confucionismo. Então, a influência religiosa na construção desse guia de condutas, que é o Bushido, ele tem uma influência muito forte. E o mais interessante é que, apesar desse conceito ser antigo, ele ainda é válido para os dias de hoje. Se vocês incorporarem esses princípios, nós podemos tornar, com certeza, seres humanos muito, muito melhores. Então, esses são os 7 princípios do Bushido. Quer dizer, esses são os caracteres. Mas vamos entender, então, a junção disso nos princípios. Então, o primeiro, que é o Di, que é a justiça, a retidão e a honestidade. Ele fala que nós temos que ser honestos, independente da situação, independente das relações. Nós precisamos acreditar no sentido de justiça, e não é porque é pelos outros, mas por si próprio. É para você. Você tem que ter o sentido próprio de justiça. Para um autêntico samurai, para o que a gente chama de samurai raiz, não existem tons de cinza em relação à honestidade e justiça. É preto no branco. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo. E para ser justo é necessário fazer o quê? Julgamento correto em relação a tudo na vida. Tudo que acontece. Não só em casos que seja interessante para você, que seja conveniente para você. Tudo passa pelo mesmo crivo. 2, que é o Yu, é a coragem, a bravura heróica. Um samurai deve ter coragem heróica. Ele precisa viver, e viver é arriscado, viver é perigoso, é esconder-se como tartaruga. E se você ficar escondendo, não é a melhor forma. Você precisa encarar isso. Nós devemos aprender a viver a vida ao máximo, intensamente. Nós temos que mudar o olhar. Nós temos que substituir o medo pelo respeito e cautela. Existe o medo paralisante e o medo estimulante. Nós temos que estimular o medo estimulante. Aquele que nós vamos encarar, nós respeitamos, mas não quer dizer que nós vamos deixar de fazer o que é necessário. Essa coragem heróica, ela não é cega, ela é extremamente inteligente e forte. O terceiro, que é o Jin, é compaixão e benevolência. Através de um treinamento intenso, o samurai torna-se rápido e forte. Gente, isso não cabe para o Aikido? No Aikido é o que mais você escuta. Treine, 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 muitas vezes. Repete, repete, repete. Porém, o samurai, ele usa essas habilidades para fazer o bem para as pessoas. E, claro, sempre a ter compaixão. Até pelos seus inimigos, você tem que ter compaixão e benevolência. Você não pode desonrá-los, porque eles são seus inimigos. Amor, amizade, solidariedade e nobreza de sentimentos, eles são considerados os maiores atributos da alma do samurai. Ajude seus colegas em todas as oportunidades que houver. O 4, que é o rei, respeito, polidez e cortesia. O samurai não tem razão para ser cruel. Não há necessidade de provar a sua força. Ele normalmente é cortês, até com os inimigos que eu acabei de mencionar. Se não fosse assim, ele não seria melhor do que qualquer animal, olha só. Então, ele precisa se diferenciar. O samurai, ele é respeitado, não só pela sua coragem, mas a forma que ele se comporta, na forma como ele lida, como ele trata os demais, como ele trata as outras pessoas. 5, Makoto, honestidade e sinceridade absoluta. Mentir, não. É um ato considerado covarde e desonroso. E, portanto, quando um samurai diz que vai fazer alguma coisa, ele não precisa assinar contrato,
Ele não precisa provar nada, ele já lida como se já tivesse feito. Missão dada é uma missão cumprida. Pronto. Isso aí é dos preceitos do Bushido. Um samurai não precisa dar sua palavra e nem precisa prometer nada. Quando um samurai fala, é porque ele vai fazer, ele vai agir. 6,5, que é a honra e a glória. O verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra, que é ele mesmo. Ele é juiz. As escolhas que você faz e como você trabalha para obtê-las é um reflexo de quem você é, da sua própria constituição. Você não pode esconder de si mesmo. Muitas dessas decisões, das nossas decisões, elas são até influenciadas por outros. E isso pode parecer hipócrita para o samurai. E, por último, o Chu, que é o dever e lealdade. Um samurai extremamente leal àqueles que estão sob os seus cuidados. Ele dá a própria vida em defesa do outro. As suas palavras e as suas ações pertencem a você, assim como todas as consequências que se seguem a partir deles. A palavra de um homem deve ser como a sua impressão digital. Você deve levá-la aonde quer que você vai. Então, olha só, gente. Seguir o Bushido é dar ênfase à lealdade, à fidelidade, à coragem, justiça, educação, humildade, compaixão, honra e, acima de tudo, viver e morrer com dignidade. Quando aplicamos esses princípios em nossa vida, conseguimos melhorar nosso potencial humano. E aí, para finalizar a nossa aula, eu quero falar uma frase de um dos maiores samurais do Japão, do mundo, que é o Musashi. Miyamoto Musashi foi um grande espadachim, imbatível. E ele fala o seguinte: a vida de alguém é limitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. Alessandro, é um mundo perfeito. Se todo mundo fizesse isso, o mundo não seria o que ele é. Não seria mesmo. Ah, mas o outro não vai fazer, por que eu faria? Porque você pode fazer a diferença. Ah, Alessandro, então você pratica isso tudo que foi falado no Bushido? Não, porque eu sou humano e nós somos humanos. E o fato de ser humano é a própria aceitação das limitações e dificuldades. Mas isso tem que ser um dever de casa. Ele é quase um mantra. E muita coisa é possível de ser feito, sim. Porque nós damos muitas desculpas para não fazer. Para evitar esse caminho, aí nós pegamos outro caminho. O que é aquele caminho que às vezes nós encontramos e que nós achamos que seja fácil. Mas ele é um caminho minado. Então a gente não pode ficar procurando só o caminho mais fácil. Nós temos que procurar o caminho do bem. Então, vamos aí pegar também as referências do próprio fundador. Ele fala o seguinte: primeiro, mantenha a sua disciplina. Não se enervar, não fique nervoso. Evite ficar entristecendo. Não fique triste. Evite o sentimento hostil. Busque ser compreensivo, tenta trabalhar a tranquilidade, seja mais em paz, pacífico. Procure manter a ética. Faça amigos, seja amigo de todos. Respeite a Deus, respeite as pessoas, seja humilde. Conscientize-se que o Aikido, ele é a representação do caminho de Deus. Conscientize que a prática do Aikido tem por princípio o autoconhecimento. Então, você busca um bom caminho, pratique o Aikido. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa que vai te ajudar, que vai fazer com que você enfrente os seus obstáculos. Trabalha-se muito com analogias, metáforas. Dependendo de uma técnica, de uma dificuldade, porque praticar Aikido não é fácil, porque nós não estamos falando de algo passageiro. Nós estamos falando de caminho, de estilo de vida.
E você não entra no Aikido pensando que você vai sair, eu vou fazer o Aikido 1 ano, 2 anos, 5 anos, depois eu vou parar. Quem entra no Aikido não imagina isso. E quando ele para, ele sofre, porque ele entende a necessidade do Aikido, da prática do Aikido para a vida dele. Então, coloco aí à disposição de vocês, que vocês precisarem, podem contar comigo, com o professor Guilherme, com toda a equipe de instrutores do projeto Aikido Anima. Até a nossa próxima aula.